Oi, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? É, a nossa aula de geografia de hoje é sobre a população urbana no Brasil. Vamos lá. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Você estudou que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico a seguir. Aí aqui está o gráfico, né? Onde o título é Brasil, população rural e população urbana dos anos de 1940 a 2015. E as legendas verde e laranja. Verde representa a população rural e laranja representa a população urbana. Então, vamos no ano de 1960. Em 1960, a população urbana era de 45%. Em 1960, era de 45%, né? A urbana. E a rural, de 55%. Então, já em 1970, a urbana 56%, né? E a urbana 56% e já a rural 44%. Então, isso quer dizer que a população urbana, né, aumentou a população, né, rural no período de 1960 a 1970, né? Então, no ano de 1970, cresceu, né? A população urbana cresceu, aumentou, ultrapassou a população rural. Vamos à atividade. O que o gráfico mostra? O que é que esse gráfico aqui mostra, minha gente? E aí, o que é que o gráfico está mostrando? Aqui, população rural e urbana. O que da população urbana e rural este gráfico mostra? Que informação este gráfico está passando? Aí vocês vão pôr a resposta aqui. O 2. A população rural aumentou, diminuiu de 1940 a 2015. E a população rural? Nesse segundo, o que aconteceu? E a população urbana, né? O que aconteceu com a população rural em 1940 a 2015? E com a população urbana, né? Fiquem de olho, viu? Só observar o gráfico que vocês vão conseguir responder. O 3. Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Aí aqui está perguntando qual foi o período, né? Qual foi o ano que isso começou, né? A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015. E a população urbana, não é isso? Pronto. Taxa de urbanização brasileira. A taxa de urbanização brasileira corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015,
segundo o IBGE. Isso quer dizer que, de cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas, ou seja, a taxa de população urbana são as pessoas que vivem na zona urbana, né, na cidade, e não na área rural. O 4. A taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico abaixo. Complete a legenda, identificando a parcela do gráfico correspondente à população urbana e à população rural. Aí aqui está o gráfico, né, Brasil, da população rural e população urbana no ano de 2015. Aí aqui está pedindo o quê? Vocês vão escrever se é urbana, né, ou se é rural. Essa legenda aqui laranja, ela é urbana, né, que está 85%. Se ela é urbana, se ela é rural, 15%. Aqui essa legenda verde. Se está representada pela população rural ou urbana. Você vai botar aqui, população urbana tal, população rural tal, né? Vai dizer como é o nome dessa legenda aqui, da laranja e da verde, né? Vocês vão escrever se é urbana ou se é rural. Só é você voltar aqui nesse gráfico da população rural e população urbana, que aqui está o ano 2015, ó, tá aqui, né? 15%, né? E 85%. Quem está representando a porcentagem de 15% é a população rural ou a população urbana? 85% é quem? A população rural ou a população urbana? Só é vocês escrever aqui. Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Observe o gráfico a seguir. Já nesse gráfico aqui do Brasil, aqui é a taxa de urbanização por região em 2015. Aí aqui embaixo tem as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E em cima tem as taxas de porcentagem, as taxas de urbanização, né, de cada região. Vamos lá na quinta questão. Que região tem a menor taxa de urbanização e a maior? Vejam que aqui são duas perguntas. E se são duas perguntas, logo são duas respostas, né? Que região tem a menor taxa de urbanização e a maior? São duas perguntinhas, no entanto, são duas respostas. Só é você observar aqui o gráfico, né, da taxa de urbanização por região. Em sua opinião, por que as taxas de urbanização são diferentes entre as regiões brasileiras? Aqui, minha gente, é a resposta pessoal, né? Você vai dizer aquilo que você entendeu. Então, por que tem região que tem mais pessoas morando, né, na área rural? E tem região que tem mais pessoas morando na área urbana? O que leva a isso, tá? É a sua opinião. O 6. Qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Ela é maior ou menor do que a taxa de urbanização do Brasil? Vejam que aqui também são duas perguntas, né? Aqui você vai voltar, né? Vai voltar no gráfico, ver a região que você vive, você vai ver a região que você vive, né? E identificar a taxa. Ou seja, quantos por cento acontece na região que você vive? Se você vive na região Nordeste, qual é a taxa de urbanização da região Nordeste? Ok? Ela é maior ou menor do que a taxa da urbanização do Brasil? Aí você vai ter que comparar os dois gráficos. O que informa a população, né, brasileira
e o que informa a população das regiões, ok? Vamos relembrar. Veja só. O gráfico, esse gráfico é da população brasileira, né? Da população brasileira. E esse outro gráfico é da população das regiões, ok? Então, você vai dizer se a taxa de urbanização de sua região é maior ou menor do que do Brasil, ok? Então, tia resolveu fazer diferente, né? Ler as questões, da explicação e vocês vão mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, né? Ou se você terminou suas atividades, mande também para a correção, ok? Até mais.